Olá, tudo bem? Sou o Dr. Luiz Antero, sou ginecologista e obstetra. Estou aqui com o Dr. Fábio, também ginecologista e obstetra. Hoje nós vamos falar algumas coisas sobre ginecologia e obstetrícia. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Meu nome é Fábio Bronner, para quem não me conhece. Eu sou médico também, ginecologista obstetra. Me formei no Rio Grande do Sul. Vim fazer já a minha residência no Hospital Geral de Vila Penteado, aqui em São Paulo. Atuei por um bom tempo na parte de gestão de alguns serviços na área de ginecologia e obstetrícia. Atualmente me dedico mais aos meus consultórios. Tenho 2 consultórios, um com o Dr. Luiz Antero e atuo também no Grupo DASA, no Grupo Santa Joana. E estou aqui para discutir uns temas bacanas aí com o Dr. Luiz. Vamos lá, vamos desvendar algumas coisas da obstetrícia. Dr. Fábio, o que você acha melhor? Parto normal ou parto cesárea? Qual que é a sua indicação no consultório ou nos seus ambulatórios? A primeira coisa que eu sempre falo para a paciente é que não é no primeiro momento que a gente vai decidir isso. Isso é o decorrer do pré-natal, mais para o final do pré-natal. É lógico que, em primeiro lugar, a vontade da paciente tem que ser atendida. Não adianta, mesmo com a indicação de um parto normal, a paciente não desejar um parto normal. Eu sempre brinco que não vai dar certo. Então, eu falo para os pacientes, seu corpo, sua regra. A minha função, teoricamente, vai ser orientar elas. Os benefícios, os malefícios de cada um. Do parto vaginal, do parto cesárea, complicações, recuperação. É isso normalmente que eu tento orientar elas. Quais são as maiores complicações que você já pegou, que você tem um pouco mais de experiência? O que já aconteceu que talvez hoje você não indicaria um parto cesárea? Número de gestações? Então, uma das maiores complicações que a gente tem é o sangramento, né? Sangramento e infecção. Acho que são as maiores complicações que a gente pode enfrentar dentro de um parto cesárea. Umas experiências que eu tenho sobre partos cesáreas, o que eu tenho mais complicações está relacionado sobre a ferida operatória. Muitas feridas operatórias com sangramento no pós-cesárea. É pouco, é um N muito pouco, mas assim, é uma queixa bem pertinente da paciente. E a questão da dor, né? Isso também incomoda bastante aí no pós-cesárea imediato. Mas depois a gente vê que acaba melhorando, né? Tem o acalento do bebê, né? E aí o acalento do bebê acaba com a dor. Tem a questão já que você falou da ferida operatória, a questão da estética. Então, eu acho que vale muito a pena você sempre mencionar para a paciente que a cesárea é uma cirurgia. Como toda cirurgia, vai deixar cicatriz. Sim. Então a paciente tem que estar muito ciente dessa cicatriz. Se ela é bonitinha, às vezes ela pode ter uma cicatriz hipertrófica, ela pode ter um queloide. Isso aqui a gente vai saber no pós. Não vai ter como a gente saber. Uma coisa que eu também pego bastante no consultório e ambulatório são as cicatrizes que têm os endometriomas de parede, que é uma das complicações da cesárea, né? Que é quando a gente vai lá, tira o bebê, a gente limpa o útero, mesmo assim ainda pode implantar alguma coisinha na cicatriz. E tem muitas pessoas que acabam voltando e você tendo que fazer uma cirurgia que, se fosse um parto normal, ela não teria essa cicatriz de endometriose na barriga, né? Então ela não precisaria passar por uma nova cirurgia. Você tem essa frequência também com endometriose de parede? Muito pouco, até pelos cuidados que normalmente eu costumo ter, pela troca de fio, pelos cuidados de cada plano que a gente vai fechando. Então, essa é uma complicação que, graças a Deus, eu não tive esse retorno de paciente. Sei que existe, já operei algumas com esse quadro. Um ginecologista obstetra que nunca operou um quadro de endometrioma de parede é bem complicado, né? E eu tive um caso há muitos anos atrás, eu mencionei hoje até numa consulta que eu estava, de uma endometriose que saía pelo umbigo e ela sangrava pelo umbigo. Então essa paciente eu acabei encaminhando para um outro serviço especializado de cirurgia robótica para remoção. Então, e ela tinha muita dor no período. Então, são alguns cuidados, e a gente sabe que essa foi uma endometriose causada do pós-parto dela. Então, são alguns cuidados no transoperatório que a gente tem cuidado para diminuir essa incidência. Muitas pessoas perguntam assim, doutor, e o Golden Hour?
Eu quero que o meu bebê já venha para o meu colo assim que nasce. Quero a amamentação. Como que você lida isso daí com as suas pacientes? Isso tudo é uma questão de planejamento de parto. O paciente tem direito às suas escolhas, ela tem direito a ter um parto humanizado, não importa a via que seja. Então, todo cuidado quanto a isso, a respeitar as vontades dela é importante. Eu também sempre respeito bastante a vontade da paciente, né? Tento manter o Golden Hour. A única coisa que eu falo que isso às vezes independe do ginecologista, Exatamente. porque isso daí vai depender muito do pediatra, porque assim, vamos lá, fizemos um pré-natal excelente, tá tudo normal, cardiotoco normal, anteparto, ultrassom tudo normal, com Doppler, mas o bebê nasce. E aí tem aquela recuperação que é um pouco mais demorada. Vamos colocar assim, né? Até ele aprender a respirar, sair do meio ele demorou líquido. Para aprender a respirar sozinho. E aí é onde que o pediatra entra e não consegue muito mas a maioria a gente sempre deixa na Golden Hour. Você também fica com essa experiência. Clampeamento tardio de cordão, acho que é uma experiência muito válida, que a gente tenta respeitar ao máximo. Existem os pais mais corajosos que cortam o cordão. Querem cortar o cordão. Por mais que eu já vi alguns pais desmaiarem, acho que é muito interessante mencionar isso. O pai tem que ter emoção do nascimento do filho. Tudo controladinho, né? É tudo uma boa conversa. Eu acho que com a paciente hoje, mais do que nunca, uma boa conversa, uma orientação é fundamental. Um acolhimento é fundamental. Em relação a pré-natal, existem muitas dúvidas, que isso também acontece comigo, acontece com você, acontece com muita gente. A paciente chega e fala assim, doutor, eu não tenho nada, né, na primeira consulta de pré-natal, tô grávida e eu não tenho nada, mas não tenho nada. Mais me assusta. Eu não tenho nada, uma pessoa magra, tudo, mas eu escutei falar em algum lugar que eu já preciso tomar cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia. Eu preciso tomar alguma outra medicação para prevenção. Eu acho que é o seguinte, se a pessoa ela é totalmente rígida, não tem nenhuma doença, é o acompanhamento do pré-natal que vai falar em relação a isso. O que você costuma dizer para essas pacientes que sempre vêm com essas questões a mais? Primeiro que cada gestação, cada gestante é uma gestante. Cada paciente com seus fatores de risco. Individuais. Tratamento individual sempre. Existem os protocolos a serem seguidos, existem as medicações, por exemplo, você estava falando já das pacientes que têm o maior risco de pré-eclâmpsia. Então a gente já sabe que ela já tem um fator de risco, obesidade, ela já tem um risco de uma hipertensão que ela já segue, ela já teve alguma outra oscilação diferente, alguma alteração já de exames laboratoriais. Então sim, a gente tem o carbonato de cálcio, a gente tem o ácido acetil salicílico para entrar. Hoje, mais do que nunca, a gente tem estudado muito o ômega, certo? Que a gente sabe que também ajuda no processo anti-inflamatório placentário. Então são coisas muito importantes que a gente agrega no pré-natal. Lógico, cada paciente é uma paciente, cada risco é um risco. Cada pessoa tem o seu risco diferente. Você costuma entrar com alguma medicação diferente, suplementação diferente? Não, o que eu gosto muito é de fazer mais suplementações, né? Então eu vou muito para essas questões de suplementações, repor uma vitamina D, repor vitamina B, repor ômega. Queira ou não, hoje a nossa alimentação ela é muito desbalanceada. Por mais, eu como certinho, mas você vai lá e você come um carboidrato. Você não deixa os pacientes comerem um lanche? Não, deixo. Bom, não seja ruim. Mas o seguinte, a gente tem que pegar no pé, porque senão, se você deixa comer um lanche, pode comer, não tem problema nenhum. Eu falo isso para todos os pacientes. A palavra que eu uso para elas é bom senso. Eu não vou impedir ela de comer nada, mas tenha bom senso. Bom senso, uma boa alimentação. Porque chega a paciente e vira e fala assim, poxa, doutor, eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Eu posso agora vou fazer o papel de uma paciente. Doutor, eu posso comer sushi? O que você orienta, doutor Luiz? Fábio, você sabe que eu sou totalmente a favor de comer sushi em qualquer época, porque a cistocercose é do porco e não do peixe cru. Mas aí eu falo que pode. Porém, tem que tomar muito cuidado com a questão de shoyu. Prefere o shoyu light, porque tem menos sódio. Então, algumas coisas assim que eu vou orientando, mas
a paciente ela pode comer o que ela quiser, com moderação. Tomar a quantidade de líquido certo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai orientando, né? Justamente para tentar fazer um pré-natal adequado. Aí chega a paciente e fala assim, eu posso fazer atividade física? Pode e deve, na minha opinião. Pode e deve. Aí eu volto com uma seguinte pergunta para a paciente. Mas e aí, você já faz atividade física? Essa é uma outra colocação. Doutor, eu não faço. E aí? Não é agora que ela vai virar uma atleta olímpica. Não é nesse momento. Então, assim, acho que a atividade física para uma pré-eclâmpsia, até mesmo para um diabetes gestacional, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí, talvez, do diabetes gestacional, sempre manter hábitos de vida saudáveis. Uma boa alimentação, boa hidratação, lembrando que a hidratação existe uma fórmula correta. Então, assim, sempre você mantendo hábitos de vida saudáveis, a sua gestação vai ser também uma gestação mais saudável. Uma coisa importante que eu ressalto para todas as minhas pacientes, que a gestação por si só já existe um risco. Ela aumenta o risco de muitas doenças que, se ela não tivesse grávida, ela não teria tanto risco. Então, a própria hipertensão da gestação, diabetes gestacional, maior risco de trombose. Eu sempre tento orientar as pacientes exatamente isso, entrando na alimentação, no controle de peso, para diminuir e afastar esses riscos. Sobre a pré-eclâmpsia, né, que é muito falado, e a gente acabou de comentar aí alguma coisinha sobre a pré-eclâmpsia, quem tem pré-eclâmpsia, você costuma conduzir como esse pré-natal? Esse pré-natal, ele é, sim, considerado um pré-natal de alto risco, porém, você antecipa esse parto, como que é a sua condução, né, na questão da pré-eclâmpsia? A pessoa que já está lá, ela vem, vamos fazer as duas coisas. A pessoa que já vem com pressão alta e piora na gestação, e a pessoa que não tem nada, uma pessoa rígida, e que ela faz uma pressão alta na gestação. É uma gestação de alto risco. Pronto. Como que você conduz? Você interrompe antes? Como que é a sua convivência? Como tudo dentro da área médica, eu acho que a palavra acho que a gente mais usa é depende. Tudo depende de como vai ser esse controle pressórico, se está adequado, se não está adequado, tá de fácil controle, difícil controle, quanto de droga antihipertensiva eu já entrei dela, porque existe também um limite de droga. Existe também uma hora que a medicação não vai fazer efeito, que pode começar a alterar alguns exames que colocam em risco tanto a vida dela quanto do nenê. Aí que a gente vai avaliar a possibilidade de antecipação desse parto. Lógico que o objetivo sempre é a gente chegar mais 39 semanas em diante, não tem problema. Mas é o que eu sempre falo, chegou num fator de risco, com 37, a gente está no limite do limite, eu não me importo. Mas, lógico, o nosso objetivo sempre é chegar pelo menos nas 39 semanas. Não, eu também. Eu vou seguindo a questão pressórico, quantidade de medicações que está fazendo uso, se está conseguindo controlar essa pressão ou não, e acompanhando com ultrassom para ver a vitalidade do bebê. Que eu acho que o que vai importar muito é a questão da vitalidade, é a hora da gente poder interromper ou não essa gestação. Tivemos um caso recente de uma pessoa famosa que teve um bebê prematuro em virtude de uma pré-eclâmpsia, que infelizmente o bebê foi a óbito, mas era um prematuro... Um prematuro extremo. Prematuro extremo. E foi causado por uma eclâmpsia, né? Uma síndrome HELLP. Então é esses cuidados que a gente tem que tomar. Não chegar nesse nível. Dela, pelo que eu li, os relatos, foi muito silencioso. E realmente, a pressão alta ela sobe de uma vez. Ela é muito silenciosa. Quando a gente vê, a gente já tá com ela. Quando ela tem algum sintoma, quando ela dá alguns sintomas, às vezes a gente já é um pouco mais difícil de conseguir esse controle, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue, com bastante alimentação, com bastante remédios, a gente consegue fazer um controle. Aí essa paciente com pré-eclâmpsia, ela tá lá, tá com uma pressão alterada, alterou o ultrassom dela e, enfim, a gente precisa interromper essa gestação acima de 37 semanas. A sua preferência, existe alguma preferência? A paciente está controlada, porém está na hora do parto. Parto normal ou parto cesárea?
Seu corpo, suas regras, é isso que eu falo para paciente. Se então, o bebê tá bem, ela tá bem... Não é porque a paciente tem pressão alta que temos que seguir para um parto cesárea. Não. Podemos fazer uma indução de trabalho de parto. E nesse parto, você gosta de, às vezes mesmo tendo que fazer indução, com misoprostol, ostocina, você mantém o mesmo planejamento? O mesmo planejamento. O que a paciente decidiu durante o pré-natal é o que a gente vai fazer durante o pré-natal, a não ser que tenha alguma intercorrência nesse período que a gente vai começar uma indução, se a paciente quiser um parto normal, tem uma intercorrência e a gente precisa ter o auxílio da cesárea. Mas o que a paciente decidiu dentro do consultório e se está seguro tanto para ela quanto para o bebê, a gente vai seguir ou para o parto normal ou para o parto cesárea. Já que você começou a falar, Dr. Luiz, sobre um pouquinho de alto risco, tem uma outra coisa que me incomoda muito nas gestantes, e é um dos momentos que eu acho mais perigoso, tanto quanto a pressão, a diabetes gestacional. Aquelas de difícil controle, que você já tentou uma conduta expectante para que você mantenha um controle alimentar, e mesmo assim, ela, independente da alimentação dela, tal, a gente sabe que essa glicemia pode subir. Qual que é a tua indicação? Qual é o teu tratamento? Qual é a tua orientação nesses casos? Bom, então assim, paciente chegou com uma glicemia alterada. Na glicemia alterada, a gente vai fazer um outro exame. E desculpa, qual o exames que você costuma pedir para dar essa alteração? Geralmente eu começo com o exame inicial de pré-natal. Nesse exame inicial de pré-natal, se a paciente não tem diabetes anterior, não tenho diabetes e vou começar agora o pré-natal. Eu sempre peço uma glicemia para a gente ver como que tá. Essa glicemia veio alterada. Aí eu parto para o teste de glicemia, que é o líquidozinho que todo mundo reclama. Fala, aquele líquido é muito doce, é ruim, eu vomito. É Sprite sem gás, elas falam. Exatamente. Mas eu peço esse exame justamente para saber se ela tem alteração ou não. Se ela tiver alteração, qual alteração que ela teve no nível glicêmico? E dependendo disso, aí a gente vai fazer o controle alimentar ou vamos partir para a parte medicamentosa. Então, assim, é o acompanhamento diário que a gente vai vendo. Essa paciente, além desses exames, ela também tem que fazer o controle do destro, que é aquele que fica furando o dedinho, vai furar o dedo 5 vezes por dia. Jejum, depois do café, depois do almoço, depois do jantar e antes de dormir. Então, assim, o início é bem complicado, até a gente conseguir regularizar. Regularizamos? Tá indo bem com a dieta? Vamos seguir com a dieta. Puxa, olha, com a dieta está começando a piorar sua glicemia. Então, vamos começar alguma coisa medicamentosa. Isso a gente pode tentar ir para uma insulina, fazer alguma medicação, hipoglicemia antioral. Então, assim, isso é o que você falou, depende muito do como que está evoluindo cada paciente. E agora, já que a gente falou de via de parto da hipertensão, da pré-eclâmpsia, da via de parto da diabética, muda alguma coisa para você? Também não muda a via de parto do diabético. A via de parto do diabético pode ser tanto o parto normal, induzido, ou o parto cesárea. Isso vai ser uma escolha da paciente. O que eu mais vejo da diabética também são aqueles nenês grandes que a gente costuma chamar de macrossômico. Você tem até algum limite de peso do nenê para tentar o parto normal ou não? Geralmente, a gente tenta o parto normal até uns 4,2 kg, mas isso daí já tende a ser mais uma questão de cesárea, né? Mas assim, um bebê grande a gente já sempre fica com o pé atrás. Então, mais ou menos um limite aí de no máximo 4,2 kg. Tem uma coisa de pré-natal que me chama muita atenção. É o famoso corrimento, doutor. Eu tenho um corrimento que me incomoda. O que você acha disso, doutor? Me conta um pouquinho da tua experiência disso. De cada 10 pacientes, 9 fala que tem corrimento na gestação. Que tipo de corrimento? Corrimento branco, que não coça, não tem cheiro. Esse corrimento, ele é um corrimento fisiológico. Esse corrimento vai seguir durante toda a gestação da mulher. Tem mulher que vai ter e mulheres que não têm. Mas quando a mulher tem, é um corrimento que é lógico, incomoda, porque esse corrimento
Ele não vai dar coceira, mas ele incomoda porque a calcinha sempre vai estar suja. Então a orientação é, infelizmente, vai ter o corrimento até o bebê nascer. Agora, se tiver uma coceira, se tiver cheiro, mudança de cor, então esse corrimento aí é tratável. Agora, se for um corrimento branco, que não tem cheiro, não tem coceira, mas incomoda só pelo volume, ele é um corrimento fisiológico, é um corrimento do próprio corpo, é um corrimento porque a mulher está grávida. E você orienta alguma lavagem diferente, algum cuidado diferente desse corrimento fisiológico ou não? Não, nesse corrimento não, eu oriento que não faz nada. Se estiver incomodando muito, faz um tratamento com algum creme vaginal, mas a priori não se faz nada com esse corrimento. Você muda alguma coisa? Você faz alguma coisa? Eu oriento às vezes mais calcinha de algodão e higiene normal, banho de assento só pelo excesso da secreção vaginal fisiológica, só isso. Aí muda daquele corrimento que você tinha falado sobre a coceira, a ardência, edema. Eu já peguei muito edema, né, da parte externa ou interna mesmo por causa dos corrimentos patológicos, né, candidíase, e aí sim, aí eu entro com tratamento normalmente alguma pomada vaginal para dar um efeito, e alguns banhos de assento também ajudam bastante. Continuando no pré-natal. É o que a gente gosta, né? Sempre é o que a gente faz todos os dias. Que a gente faz há tantos anos juntos, né, Luiz? Fábio, na sua consulta de pré-natal, como que você solicita seus exames? Não vou te pedir quais são os exames, porque são muitos exames que a gente solicita, mas quais são os principais exames, a época que você solicita? Então, primeiro, a gente vai tentar dividir essa gestação em 3. Primeiro trimestre. 3 trimestres. Vamos fazer primeiro, segundo e terceiro trimestre. O primeiro trimestre, lógico, primeira coisa, e a paciente espera isso de você na primeira consulta, porque a paciente cria expectativas em cima de você, é o famoso ultrassom. Ultrassom obstétrico inicial, normalmente antes de 10 semanas, vai fazer via transvaginal. Às vezes eu já peço uma avaliação de colo uterino junto, que eu acho que é importante. Nesse ultrassom, que é o obstétrico inicial, a gente já vai saber tamanho de CCN, que é o tamanho do nenetá, para comparar a data da última menstruação dela e do ultrassom e ver se essas duas datas correspondem, são iguais para a gente poder seguir a idade gestacional certinho. Essas datas, só te interrompendo um pouco, essas datas, quando você tem a data do ultrassom compatível com a data da última menstruação, que a diferença sempre é 7 dias, né? Menos de 7 dias, sempre eu sigo a data da última menstruação. Da última menstruação. Quando essa data é maior, qual a idade gestacional que você vai seguir desta paciente? Sempre do ultrassom. Sempre do ultrassom. Se for maior que de uma semana de diferença, sempre esse ultrassom que eu peço 7, 8 semanas de gestação, até 10 semanas. Eu acho que é super fidedigno, dá para seguir por ele. E aí, sempre pelo ultrassom inicial? Sempre, sempre. E logo depois a gente já pede o morfológico de primeiro trimestre. Eu gosto de brincar para minhas pacientes que vão assistir eu falando dos meus UFAs. São 3 UFAs que eu brinco com a paciente do pré-natal. O primeiro UFA é desse morfológico de primeiro trimestre. Porque esse UFA ele vai mostrar que o nenê está bem formado. Translucência nucal, osso nasal, ducto, que o nenê ele tem uma formação adequada desse primeiro trimestre, que aparentemente, que todos os exames, nenhum é 100%, mas uma probabilidade muito maior de ser um nenê bem formado. Então eu sempre brinco com a minha paciente que a gente vai fazer esse primeiro UFA. O nosso segundo UFA eu vou dar lá pelas 34 semanas, porque ele deixa de ser um prematuro extremo, é um nenê que está formado, surfactante, tá tudo prontinho. Então se ela tiver uma eclâmpsia, que eu preciso tirar esse nenê com 34, tá ótimo. Cheguei a um bebê já formado, é um bebê viável. Não que esse nenê de repente não precise de um cuidado de uma UTI neonatal, mas é um nenê tá formado. E o terceiro UFA quando ela estiver saindo no colo com esse nenê do hospital, que é o sonho de toda gestante, sair com ele do colo na maternidade. Eu acho que então esses 3 UFAs que eu brinco com ela, do início ao final do pré-natal, parto e assistência pós-parto. E aí a gente tem seguindo o nosso pré-natal, né? Que aí entre o segundo... Na verdade, antes do ultrassom de segundo trimestre, existe um ultrassom muito importante, Dr. Luiz. Muito. Sim, totalmente importante. Qual que é esse ultrassom, doutor? O ultrassom de 17 semanas para ver o crescimento do bebê. Só o crescimento? Mas você tem que saber se o bebê está crescendo ou ele está evoluindo.
para saber o sexo do bebê. Nenhuma paciente minha sai do consultório sem esse ultrassom. Eu sei o quanto importante é esse ultrassom. Brincadeiras à parte, mas é pra gente ver mesmo o crescimento do bebê, mas é onde que a gente consegue bater o martelo, né, para falar o sexo do bebê, né? E depois, doutor Luiz, o que o senhor faz no segundo trimestre? Segundo trimestre, se a paciente ela não tem nenhuma comorbidade, por volta de 24 semanas, eu peço o teste de tolerância à glicose, para saber como que está o nível de diabetes, glicemia. Também solicito já nesta consulta que ela está trazendo esse ultrassom morfológico de segundo trimestre, que vai ser aí por volta de 24. Eu também já deixo solicitado um ecocardiograma fetal e mais um ultrassom também para avaliar o crescimento fetal, como que esse bebê está se desenvolvendo. E, Luiz, no morfológico do segundo trimestre, você tem esse costume de pedir também um ultrassom transvaginal para avaliação de colo do útero? Sempre é importante você estar avaliando o colo do útero para ver como que ele está, se ele está diminuindo ou não. Mas sim, sempre solicito a medição do colo uterino para ver como que ele está. E o terceiro trimestre, doutor Fábio, o que a gente faz no terceiro trimestre? Além de morrer de medo, a gente tem os ultrassons com Doppler, que é normal a gente fazer esse acompanhamento, fazer a vitalidade do nenê para ver o quanto que ele está confortável, são alguns parâmetros. A vitalidade do bebê, você fala que você começa a fazer com quantas semanas? 34. 34, aí você já vai pedir aquele famoso exame que chama cardiotocografia. Isso, mas mais ultrassom com vitalidade ou mesmo um Doppler nesse primeiro momento, né? Eu acho que é importante. E a gente faz aquele screening de exames de sangue, onde entra sorologias, onde de repente a gente vai dosar até a questão um hemograma, ver o ferro, porque às vezes a própria gestação por si só ela já deixa às vezes a paciente um pouquinho mais anêmica, então é importante, como você falou no início, e é super importante a suplementação da paciente, porque a gente sabe que existem muitas coisas que vão acabar, a palavra certa não seria desandando, mas acaba acarretando na gestação esses déficits. Então a gente precisa compensar para que ela chegue no momento do parto normal, do parto vaginal, do parto cesárea, tudo limpo, tudo redondinho, para que a gente não tenha surpresas. Sobre a suplementação, o que eu costumo falar com as pacientes é o seguinte: eu passo um suplemento para ela tomar durante toda a gestação. E vou solicitando exames. E em cima desses exames, o que tiver de alterações, ela vai continuar com esse mesmo suplemento, e aí a gente vai suplementar outras coisas que estão faltando. Ômega 3, ferro, vitamina B, D. Então, assim, eu sempre sigo um polivitamínico. Existe algum e os manipulado exames. Ou comercial? Eu gosto dos comerciais porque já está pronto, eu não vou... Eu fui tentar uma vez fazer um manipulado. Infelizmente ficou muito caro, né? Eu falei, vou fazer manipulado que às vezes você tem valores melhores. Mas infelizmente ele ficou mais caro do que o comercial. Então eu acabo passando sempre o comercial. Você tem uma boa resposta e às vezes nessa suplementação complementar que precisa fazer, às vezes eu faço ele manipulado. Uma vitamina D, uma vitamina B12. B, alguma coisa assim. E também uma coisa que eu gosto de fazer, não sei como que você tem de experiência, eu gosto de fazer também algumas coisas injetáveis. Vamos supor, estou fazendo uma reposição numa paciente, que essa paciente ela não consegue absorver corretamente o ferro, e ela vem lá seguindo com uma certa anemia. Então pode ser que no meio do caminho, aí tô lá no pré-natal, 28 semanas, uma anemia que não está melhorando com suplementação de ferro oral, às vezes eu faço injetáveis. Existe algum número, por exemplo, da tua hemoglobina que você já indica essa reposição intravenosa dessa medicação? Ou geralmente eu gosto de suplementar via venosa. Sempre eu faço primeiro uma suplementação oral para ver como que vai ter uma resposta. Quando eu não obtenho essa resposta, aí eu vou para os injetáveis. Mas uma hemoglobina abaixo de 10 já seria importante fazer um injetável. Também concordo. Tentei a suplementação oral, não obtive resposta. Eu acho que a injetável tem uma resposta muito boa. Você tem uma resposta melhor. Principalmente hoje, né, que
nós temos muitos pacientes bariátricas, né? Muito. E essa paciente bariátrica é uma paciente que ela tem baixa absorção, né? Então, absorção do quê? De tudo, de todos os nutrientes. Ela tem um pedaço do intestino que não passa alimento. Então, ela tem uma baixa absorção de suplementos. Então, essas pacientes que geralmente eu acabo indicando mais suplementação injetáveis, tanto venosa quanto a intramuscular. Aí vai depender muito do que ela vai estar suplementando. Lá no consultório eu tenho bastante paciente pós-bariátrica, é muito comum essa deficiência, mas normalmente eu gosto muito até de fazer um acompanhamento multidisciplinar com essas pacientes. Ela tem que fazer um acompanhamento com o nutricionista, com o endocrinologista, com a equipe da cirurgia bariátrica dela, com a equipe de cirurgia dela e comigo. E isso é muito importante. As minhas pacientes que operaram a bariátrica, que fizeram pré-natal ou parto, tudo comigo, elas sabem que eu gosto muito disso. Esse acompanhamento conjunto, porque ela fica cercada com todos os cuidados possíveis. É muita gente para cuidar dela. Além dela se sentir confortável com isso, ela se sente abraçada, é uma gestação que acaba fluindo muito gostosa, porque ela não passa sustos. Então é uma coisa muito importante fazer esse acompanhamento multidisciplinar nesses alto risco. Esses acompanhamentos multidisciplinar você consegue respostas muito boas, né, no acompanhamento, em tudo. O maior problema, não é um problema, né? A paciente está gestante, ela precisa cuidar da sua gestação. Vamos lembrar que gestação não é uma doença, né? Mas a gestação tem todos os fatores de risco. Tem todos os fatores de risco. Então, assim, essa paciente, às vezes, ela trabalha muito e às vezes ela não consegue passar. Então, a gente tem que ficar meio que mais... Sim, o ideal é conseguir, sim, passar por uma equipe multidisciplinar. E aí, de tudo que a gente falou de pré-natal, de cuidado, eu acho que chega aquele momento mais especial, que é o parto, né? O nascimento do bebê. O trabalho de parto espontâneo que a paciente entra. Então, essas orientações que a gente costuma falar para ela sobre dor, sobre movimentação fetal, perda de líquido, sangramento, tudo de reta final de gestação, eu acho que esses cuidados a gente tem que ter bastante. E, doutor, mas eu quero um parto marcado, eu quero chegar bonita, maquiada, que é o famoso parto eletivo. E é aquele momento especial, não existe o parto humanizado independente da tua via que você escolher. O parto tem que ser agradável, tem que ser gostoso. O que você acha, Luiz? Existe alguma diferença dessa coisa de humanização só do parto normal? A cesárea também pode ser um parto humanizado? Você pode ter uma cesárea de um parto humanizado, você tem o parto normal, não é porque um parto é normal que ele é humanizado. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre converso muito com as pacientes para perguntar o que ela deseja no parto. Doutor, eu quero isso, quero aquilo, e por que você quer isso, por que você quer aquilo? E ela sempre tem muitas dúvidas, né? Meu bebê vai nascer, já vai cortar o cordão. Então, assim, tem toda uma questão sobre essa questão de parto, mas eu sempre coloco na mão da paciente para falar o que ela deseja, o que ela quer no parto dela. Doutor, meu marido quer cortar o cordão. Ótimo, vamos separar uma tesoura para ele, para na hora que o bebê nascer, vai cortar o cordão. Então, assim, essa humanização você pode ter tanto no parto normal quanto num parto cesárea. Não é porque é cesárea que vai ser um parto frio, né? Hoje, em salas cirúrgicas, né, graças a Deus temos celulares, tudo. Então você pode montar uma playlist e ficar escutando a música. Né? Hoje é a coisa mais normal que tem é a paciente escutar a música que ela quer que o bebê nasça com aquela música. Eu tive um marido que me agradou bastante numa playlist. Você falou de playlist e ele botou um monte de samba enredo da Gaviões e o hino do Corinthians. Isso me agradou bastante, viu? Você ainda tá usando a touquinha do Corinthians? Vai, Corinthians! Alguns hospitais a gente é permitido ainda. Bom, então vamos lá, doutor Fábio. Vamos começar a falar agora sobre ginecologia. Falamos agora um pouco sobre obstetrícia, né? Onde que a gente abordou vários temas. E agora vamos falar sobre ginecologia, a doença específica mesmo da mulher. O que a mulher mais vai no consultório. Então, assim, peguei algumas dúvidas que mais aparecem em consultório e vamos conversar. Eu, primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite agora para falar de ginecologia. Eu acho que é importante.
E se você me perguntar já o que vem mais paciente no meu consultório fazer na parte ginecológica, doutor, eu vim para fazer uma rotina. Rotina ginecológica. Isso é o que elas mais procuram. Se eu pegar hoje, nos lugares que eu trabalho, nos meus consultórios, eu acredito que seria 60%, e o resto eu divido entre obstetrícia, entre as doenças, entre os outros problemas. Então rotina ginecológica, você costuma fazer de quanto em quanto tempo? Existe alguma coisa que você fala assim, puxa, eu vou adiantar essa rotina? O que você costuma fazer sobre a rotina ginecológica? A primeira coisa vai depender da idade da paciente. Isso é fundamental. A gente tem. Então, numa boa anamnese, eu costumo perguntar a idade, profissão, porque isso também entra nos riscos dela, os riscos ocupacionais dela. Eu não posso tratar, de repente, uma paciente que trabalha numa mina de carvão, um exemplo, com a mesma paciente que é uma advogada que trabalha dentro do escritório. Existem circunstâncias, existem doenças que acarretam uma e outra. E, etnia também leva em consideração. Então, assim, mas pensando no básico, então você tem os ultrassons de mama, que você pode pedir como rotina, até para uma paciente adolescente, você vai iniciar, de repente, um contraceptivo, eu preciso saber se ela não tem um nódulo de mama, alguma coisa suspeita. Eu preciso pedir se a paciente nunca teve relação, que tipo de ultrassom eu vou pedir, se é ultrassom transvaginal, se é ultrassom pélvico, então ela faz pela barriga para, né, para não introduzir nada, não vai fazer Papa Nicolau em paciente que não teve relação. Então, são as rotinazinhas. Então, por isso que é importante essa anamnese inicial, para a gente saber que tipo de exame, qual o exame que eu vou pedir. É muito importante, né? A anamnese é o que vai comandar, né? É o que você vai conhecer a sua paciente, até mesmo não só para uma rotina, mas talvez ali pela vida que ela vai te seguir ali, né? Mas eu costumo geralmente a pedir aí, se tiver com todos os exames normais na primeira rotina, eu sempre peço bastante exames, os pacientes que passam comigo sabem disso, né? Solicito bastante exame mesmo, eu falo que eu vejo do fio de cabelo ao dedão do pé. Então, assim, o que eu vejo? Que a paciente, ela dá para ela vir a cada 1 ano, né? Que ela vem, lógico, vai ter algumas alterações. Doutor, estou com dor de cabeça, tive um sangramento, passou 6 meses, um corrimento, então ela sempre vai acabar voltando. Cisto de ovário, que você cisto de ovário. Um nódulo de mama, que dá uma alteraçãozinha, um cistozinho de mama. Então, mas basicamente eu acho que segue isso, né? É mais uma rotina ginecológica que você faz essa rotina ginecológica anual para uma paciente que não tem nenhuma alteração. Algumas pacientes, elas chegam no consultório, principalmente adolescente. Doutor, quero um anticoncepcional. Como que você segue para você escolher um anticoncepcional para essa paciente? Vamos comentar 2 coisas. Pacientes que querem um anticoncepcional para um sangramento e paciente que quer um anticoncepcional para prevenção mesmo de gestação. Qual que você gosta de usar? O que você mais usa? Eu acho que vai ficar cansativo da gente falar que a palavra sempre vai ser depende. A paciente tem que optar por isso, né? Então eu oriento elas que hoje no mercado eu teria mais de 300 tipos de contraceptivos e hormônios para ela, de tudo que é jeito, via oral, intramuscular, ou seja, injeção, adesivo. Eu tenho hormônios combinados, não tenho hormônios combinados, eu tenho o famoso implante, né, que é o famoso chip, que elas chamam de chip. Eu tenho os DIUs, né, tantos DIUs hormonais, DIUs não hormonais. Então eu tenho uma gama muito grande para oferecer para ela, com as suas indicações, né? Então a gente tem tudo isso para oferecer para ela. E aí ela vai decidir junto. Doutor, não adianta me passar o oral porque eu não tomo, vou esquecer. Por mais que hoje a gente sabe que tem até um aplicativo, a maioria dos contraceptivos orais hoje já tem um aplicativo no celular que vai te lembrar. Não importa. A gente não vai conseguir pôr isso na cabeça dela. Eu tenho uma experiência. Eu pergunto, né, quando a paciente entra e fala assim, doutor, queria tomar um anticoncepcional. Aí eu pergunto qual tipo, né? Elas também ficam um pouco em dúvida. Mas eu sigo mais ou menos uma regra. Você esquece de tomar remédio? Eu esqueço. Aí eu já penso em algum implante mais
num implante, num DIU. Uma outra coisa que eu pergunto, quando que você quer ter bebê? Doutor, eu não quero ter bebê. Eu quero, sei lá, ainda não tive aquela questão da maternidade. Então eu sempre oriento a paciente, quando ela tem essa questão, de fazer uma anticoncepção de demora. Quais são as anticoncepções de demora? Eu sempre costumo falar os DIUs ou o Implanon, que é o chip que elas falam, né? Justamente porque você não vai ficar tomando remédio todo dia, não vai ficar tomando picada todo mês ou a cada 3 meses e nem vai colocar o anel vaginal. O DIU você vai colocar dentro do útero, vai durar de 5 a 10 anos, vai depender de qual tipo de DIU. E depende de sangramento também, para uma orientação da medicação que você vai entrar. Justamente porque... Ciclo menstrual, sangramento, dismenorreia, né, que a dor do que ela tem, do período menstrual, eu acho que tudo isso importa também na nossa escolha. Isso é importantíssimo a gente mencionar. Sim, e também a questão do implante, né, que você vai colocar o implante hoje, que é o Implanon, que é o chip, que você introduz no braço, e ele dura 3 anos. Então, assim, sobre anticoncepção, gosto sim de anticoncepcionais eu gosto muito dos anticoncepcionais via orais e dos implantes, principalmente o DIU. Eu acho que é mais fácil a manipulação dele, tanto para introduzir quanto para retirar. Você pode fazer isso em consultório, com uma anestesia local no colo do útero, um pouco de incômodo na hora que coloca, às vezes não sente, mas eu acho que para você fazer ele é muito fácil. E sobre o implante, sobre o DIU, Dr. Fábio, o DIU tanto também quanto o Implanon, o paciente introduziu hoje um DIU ou um Implanon. Passou-se 6 meses, ela quer engravidar. O que você orienta para ela? Tira. Eu também fiz essa pergunta justamente por causa disso. Tem tiro e já inicia suplementação para ela, já pensando na gravidez. Porque tem muitas pacientes que não querem usar um anticoncepcional de demora, vamos colocar assim, o Implanon ou o DIU, justamente porque fala assim, o DIU dura 5 anos, eu tenho que ficar com ele 5 anos. Ela pode tirar antes. Eu sempre oriento que ela pode usar, que é uma excelente medicação, e ela pode retirar. Você tem o livre-arbítrio de você poder retirar quando você quiser essa medicação. Também recebo muito no consultório pacientes com sangramento vaginal. Sangramento uterino anormal, isso é muito comum, por diversas causas. Isso preocupa, porque independente muitas vezes da idade, né? Então o manejo às vezes é muito difícil. O que você gosta de indicar para essas pacientes? Sempre a paciente que tem o sangramento vaginal, né? Eu sempre vou investigar várias coisas, né? Então solicito bastante exames de sangue e alguns ultrassom e dependendo ressonância magnética. Vamos começar pelos exames. Vamos supor, a paciente está acima do peso, tem um distúrbio tiroidiano, tem uma anemia. Isso pode causar um sangramento. Vai causar? Não é específico, mas pode sim causar. Quando você começa a melhorar, você começa a ter uma melhora do sangramento. Ultrassom, vamos ver como que está esse útero. Será que esse útero tem mioma? Será que esse útero não tem mioma? Esse mioma, ele está do lado de dentro do útero ou ele está do lado de fora? Então, assim, temos que investigar justamente para tentar descobrir qual que é a causa. E a ressonância magnética. Por que uma ressonância? Porque na ressonância podemos descobrir a adenomiose, que é a endometriose dentro do útero, que no ultrassom comum muitas vezes não pega. E é onde que pode ser uma causa de sangramento vaginal. Eu fui esses dias num curso muito interessante, que falou muito posso até citar o nome de quem organizou o curso, Dr. Welly Chang, especialista em endometriose, e ele foi um curso muito interessante, onde se falou sobre esses exames, e tinha um especialista em radiologia que explicou muito que a importância do ultrassom transvaginal com preparo intestinal, às vezes não só por causa do útero, mas sim porque você consegue ver melhor o intestino. E ele me explicou porque ele conseguiria ver todas as camadinhas de mucosa certinho. Eu achei muito interessante. Aí
segue aí o Dr. Welly, que foi nosso grande veterano aí. Sim, hoje, da residência. Isso, e até hoje estamos juntos. Sobre o sangramento uterino ainda, falando, quando a gente descobre a causa, né, então vamos tentar tratar esta causa. Essa causa ela pode ser cirúrgica ou medicamentosa, né? Medicamentosa a gente vai acabar usando algum tipo de hormônio, que no caso vai ser um progestágeno, enfim, pode ser Depende combinado ou não, depende dos riscos. E, ou a gente parte também para introdução, a gente pode até usar DIU, né? E DIU é só para anticoncepção? Não. DIU também funciona para sangramento uterino anormal. Endometrial, uma atrofia, camadinha de dentro do útero é importante também. Até na prevenção de câncer de endométrio. É um dos benefícios do DIU. Dr. Luiz, uma pergunta que é muito rotineira no meu consultório, eu acredito que você também deve enfrentar isso. E a paciente chega no teu consultório, Dr. Luiz, e fala assim: doutor, esse anticoncepcional que você vai me dar, ele vai me engordar? Então, eu sempre falo que não, mas pode ser que sim, porque progestágeno abre um pouco o apetite e retém um pouco de líquido. Então, você pode ter ali um ganho de peso, mas nada que uma boa alimentação não resolva. Então, assim, o anticoncepcional engorda? Eu falo que não. O que engorda é o que a gente come. Então, se a gente comer bem, a gente vai engordar. Se a gente comer corretamente, que abre o apetite, dá um pouco mais de fome. Mas nada que uma adaptação de 15 dias já não resolva. Eu sempre oriento que é o gatilho que o hormônio pode causar. Né? Porque a gente está lidando com o hormônio. Às vezes a gente não entende exatamente como ele vai agir no corpo da pessoa. Cada pessoa tem uma reação. Então eu falo que esse gatilho que pode provocar o aumento do apetite, o aumento da emoção, às vezes fica mais emotiva. Então, são esses gatilhos que eu oriento a paciente. Doutor Fábio, em relação à anticoncepção ainda, né? É um tema muito complexo, muito amplo. Eu também recebo, como você recebe essas perguntas. Doutor, comecei a tomar o anticoncepcional, meu libido foi embora. E aí? O que você faz? Vamos parar o anticoncepcional para fazer filho ou vamos continuar com o anticoncepcional? Doutor Luiz, uma coisa que me chama muito a atenção, essa palavra libido hoje me assusta um pouco. E sem demagogia nenhuma, isso eu comecei a pesar algum tempo atrás, num período pré-pandemia e pós-pandemia, por incrível que pareça. Antigamente, antes da pandemia, sentado no meu consultório, eu recebia uma queixa de libido, 2 queixas de libido a cada 10 pacientes. Pós-pandemia, esse número subiu para uns 8 pacientes a cada 10. É importante a gente Então está aumentando muito o número de pessoas sem libido. Exatamente. Isso a mulher chega a comentar que é só da parte dela ou da parte do homem também? Dela, principalmente dela. As pessoas sabem que o médico ele nunca para de estudar ou tentar se atualizar. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui tentar entender o que estava acontecendo, onde que estava esse erro. E eu fui estudar a respeito. Eu fui em cursos, eu fui tentar procurar ajudas. E normalmente nós médicos a gente quer uma formulinha, como de receita de bolo. Que a gente achou aquilo que vai servir para todo mundo. E não é assim. Em alguns cursos, em algumas palestras que eu fui assistir, a gente associou que esse pico que vem dando hoje está associado a uma parte psicológica, física da paciente. Mais até do que hormonal, às vezes. Porque eu vejo que essas pacientes elas estão mais sedentárias, e por causa dessa pandemia, onde elas ficaram mais restritas em casa, mais tempo com a família, com o seu marido, com o namorado, isso gerou atritos. Isso traz algumas vezes insatisfações. Lógico, existe um lado hormonal e que a gente vai tratar, e existe um lado psicológico, motor, que a gente precisa de ajuda multidisciplinar para achar essa solução. Você gosta muito, Dr. Luiz, de tratar com a parte hormonal, uma das tuas especialidades, e eu quero que você fale sobre isso, que eu acho que é importante, até para mim, aprender bastante. Eu sempre tiro dúvidas com você, a gente sempre faz essa troca de informações. Então,
eu acho mais fácil. Você ter uma autoridade importante para falar sobre isso. Vamos lá. Justamente, quando a mulher inicia-se, vai usar algum tipo de anticoncepcional, pode acontecer sim de ter uma baixa de libido devido ao uso do anticoncepcional. Não sabemos qual e quais os tipos de anticoncepcional vai causar essa baixa libido, mas sim, pode acontecer. O que eu vejo muito é assim, tá com baixo libido? Usa testosterona que vai resolver. Só que você não fez uma dosagem, você não fez um screening para saber se o problema é só aquilo dali. E uma coisa muito importante que você comentou, como que está a vida dessa paciente? Essa paciente, ela ganhou peso? Hoje, essa paciente, ela se olha no espelho e como que ela se vê? Então, assim, e vem um fator psicológico, vem um fator ambiental, vem também um fator hormonal. O fator hormonal, eu vou te falar que é bem fácil de resolver. O maior problema é mais essa parte psicológica e essa parte ambiental. Justamente porque a mulher ganhou 2 quilos, estou obesa, né? O que a gente escuta, né? Estou obesa. E isso não, ela tem vergonha em ficar nua talvez na frente do espelho. E quando ela se vê no espelho, ela fala, se eu estou feia para mim, eu vou estar feia para o meu marido. E aí não quer ter relação sexual. Então, hormônio é um gatilho muito pequeno. Hoje eu acho que essa questão ambiental, psicossomática, acaba sendo até um fator maior para um libido do que mesmo a questão hormonal. E no tratamento, aí você vai querer entrar com alguma medicação. O que você acha dos fitoterápicos? O que você acha daquelas fórmulas que a gente gosta de mandar manipular? Você tem essa experiência? Conta um pouco pra mim. Eu gosto muito, eu particularmente, eu uso muito, até às vezes antes de entrar com hormônio. Mas qual que é a tua experiência nisso? Fitoterápico, você tem boas respostas, né? Vamos supor, você vai usar Ora Pronobis, né? Tá muito falado aí, a gente escuta toda hora falando sobre Ora Pronobis no rádio. O Ora Pronobis, ele é um precursor de testosterona. Então você pega e fala assim, é bom, vai melhorar? Vai. Só que melhora a testosterona, mas não está melhorando aquele fator psíquico da paciente, aonde que ela tem que melhorar isso daqui. Horas de trabalho, horas de estudos, alimentação, academia, filhos. Então, é muito difícil, lógico. A mulher tem uma carga muito grande, né, em cima dela. Então, ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa. Como elas aguentam, né? Eu sempre falo. Não sei. Como que elas aguentam? Porque a gente trabalha e volta pra cá e desmonta, e elas aguentam. Acho que é por isso que eu escolhi essa área da medicina, para cuidar das famosas heroínas, né? Mas tratando essa parte hormonal, que seria da nossa parte, a outra parte psíquica, a gente consegue orientar. Mas, assim, às vezes precisa ter um tratamento um pouco mais pesado em cima disso. Às vezes usar até um ansiolítico. Então, depende muito aí como que ela está, o que que ela... como que é a queixa dela, né? E o que vem nos resultados de exames laboratoriais. Ainda voltando a essa questão de libido, acho que é importante a gente falar que o que eu mais vejo é a idade também vai chegando na paciente e vem acontecendo essa diminuição, né, dessa questão hormonal, então diminui libido, o paciente começa a referir ressecamento vaginal, já começa aquela irregularidade menstrual. E aí você está pensando que está chegando naquela fase importante que as pacientes, por qualquer gatilho desse, já falam assim, doutor, será que eu estou na menopausa? E aí o que você fala para elas, doutor Luiz? Então, aí vai depender muito, né? Vamos lá, conceito da menopausa. Ficar 1 ano sem menstruar com os exames alterados, né? Então, assim, quando a mulher vai entrar na menopausa, a gente não tem uma idade definida. A gente sabe que por volta de 50 a 55 anos é uma média, né? Não é um certeiro, mas é uma média onde que a mulher entra na menopausa. Existe um fator genético também para isso? Fator hereditário seria a pergunta mais clara. Não tem muito um fator hereditário. Sabe-se que quando a mulher menstrua mais cedo, ela pode entrar um pouco mais cedo na menopausa.
mas no final vai acabar entrando nessa faixa aí mais ou menos entre 50 e 55 anos, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente falar quando fazer uma reposição, porque essa mulher chega lá com 40 anos, cansada, com libido baixo. Insônia, é o que eu mais ouço, Insônia. Então essa mulher com 40 anos, ela tá parecendo uma mulher de 60, já tá bem cansada, mas ela só tem 40, ela tá na flor da idade, né? Tá ali, tá uma pessoa totalmente ativa. Então quando ela começa a ter esses sintomas, aí sim é bom você fazer o screening de todos os hormônios dela, justamente para você poder fazer uma reposição hormonal em cima daqueles hormônios que estão baixos, né? Esses tipos... Então você sempre inicia uma reposição em cima dos sintomas dela. Em cima da sintomatologia, né? O paciente está sentindo, você já começa a fazer alguma coisa de reposição. Esse tipo de reposição que você faz não é um hormônio, são vários hormônios, né, que você usa. Então, falar, só vou repor testosterona, é uma linha, mas é uma linha muito fraca. Ela vai ter uma reposição boa, mas vai chegar uma hora que essa testosterona não vai estar mais tendo efeito para ela, o efeito vai ser pouco. E uma coisa que eu recebo muito, e às vezes eu até encaminho para você até, é sobre aqueles implantes hormonais. Qual que é a tua experiência? O que você acha? Existe uma dose padrão? Ou cada paciente é uma dose específica? Bom, vamos lá. Reposições a gente pode fazer elas injetáveis, oral, ou os famosos implantes, né? Que são os chips que a gente coloca. Chip da beleza? Não existe chip da beleza. Existe chip de reposição hormonal. O chip de reposição hormonal, ele vem com a medicação lá dentro, né? E cada pessoa é um tipo de medicação e doses diferentes. Não existe um padrão. Eu posso pegar duas irmãs gêmeas com o mesmo peso e o tratamento totalmente diferente de uma e da outra. Então é um tratamento muito exclusivo, é um tratamento bem específico para cada pessoa. O chip funciona da seguinte forma: você vai introduzir esse chip em subcutâneo. Esse chip ele tem uma liberação hormonal diária, por isso que ele é individual. Essa liberação ela vai ser em cima da dosagem que você fez dos exames dela. Então, por isso que ela é totalmente individual. Então, esse hormônio ele vai durar por volta de 4 a 6 meses, mais ou menos é uma média, né? Às vezes dura um pouquinho mais, às vezes dura um pouquinho menos, mas uma média de 4 a 6 meses. E esses exames, aí você aumenta um pouco a frequência de exames laboratoriais. Não os exames de imagem, mas os exames laboratoriais, justamente para você ver como que essa paciente está evoluindo. E tem alguma associação dessas pacientes que fazem essa reposição hormonal, esses implantes hormonais, sobre a perda de peso? Porque é uma pergunta constante para mim também. Então, um dos implantes é a famosa gestrinona. É um hormônio androgênico. Esse hormônio, ele ajuda, sim, a ocorrer a troca da massa gorda com a massa magra. Porém, a pessoa tem que fazer atividade física. Não adianta você virar e falar assim, eu vou colocar e vou emagrecer. Você não vai emagrecer. A tendência é você engordar. Porque se você não estiver fazendo uma atividade física, uma boa dieta, uma boa alimentação, não vai adiantar você, eu vou lá para colocar. Uma outra coisa, para colocar esse tipo de implante, vamos falar um pouco sobre a gestrinona, que é um hormônio Ele é um hormônio muito falado. Muito né? polêmico, eu ia muito chegar polêmico. nisso. Eu ia chegar porque a pergunta também, a gente é indagado o tempo inteiro pelas pacientes. E quando você fala sobre a gestrinona, a primeira pergunta hoje, antes não, mas agora, mas esse não era o chip? Que elas costumam falar do chip? Sim. Que foi proibido? Bom, vamos lá. A gestrinona ela tem algumas indicações específicas. Uma das indicações que eu acho muito boa é endometriose. Ela não trata endometriose,
mas ela dá um bloqueio, ela dá um controle nas lesões que você tem. Como você não vai menstruar, então você tem uma melhora na questão da dor, tá? Mas ela não trata. Tratamento da endometriose é cirúrgico. Eu consigo estagnar. Vamos supor um tratamento bom de endometriose, um tratamento clínico de endometriose. Coloco um implante de DIU com progestágeno e coloco o chip de gestrinona. A paciente ela vai estar totalmente coberta, ela vai diminuir muito o fluxo menstrual, diminuindo esse fluxo menstrual, ela não vai ter dor da endometriose. Outra coisa, sangramento uterino anormal. Gestrinona não serve muito bem como anticoncepção. A eficácia dela como anticoncepção é só 70%. É baixo. Porém, ela ajuda a bloquear a menstruação. Bloqueando a menstruação, você melhora uma coisa que você talvez... vou esperar, não quero retirar meu útero por um sangramento. Então ela ajuda até a diminuir. Esses sangramentos, eles acabam... Eu pego pacientes que acabam com a qualidade de vida delas. Ela fala, doutor, e aí é um tema que a gente pode abordar logo sobre esses sangramentos, as causas e as cirurgias, quando que você opera, porque... E eu falo, a partir do momento, principalmente, que está atrapalhando tua vida, o que tá estragando, você não consegue ter relação, você não consegue trabalhar, porque você está toda hora sangrando, está sujando roupa, não consegue fazer uma atividade. E aí é quando eu vou indicar a cirurgia. Mas voltando só da gestrinona, quando a paciente te pergunta sobre os riscos dela, que o governo proibiu, não proibiu, enfim, como que você consegue desvendar isso para ela? Porque a gestrinona ela tem indicações específicas. Quais são as indicações? Endometriose e sangramento. Então, vou usar gestrinona para eu poder ganhar massa muscular. Não faça isso. Gestrinona é para uma coisa específica. Então, a paciente que está com chip de gestrinona, ela tem uma endometriose, ela tem um sangramento uterino anormal. Fora essas indicações, ela não tem outras indicações. E, doutor Luiz, então volta, só para encerrar o papo gestrinona, o que você acha do uso indiscriminado dela, até por outros profissionais, enfim, que acabam aplicando esses chips da beleza, porque eles chamam assim? O que você acha dessa cultura? O que você achou dessa colocação do governo? O que você... Não, a proibição do governo, eu acho que é assim, colocou todo mundo no mesmo lugar, né? E acabou bloqueando, sendo que ela tem a sua indicação. Então, a proibição do governo eu acho válida, tá? Porém, eu sou um ginecologista, eu trato pessoas com endometriose, eu trato pessoas com sangramento, eu trato pessoas que têm muito fluxo menstrual, aonde que a gestrinona ela está mais indicada. Só que como ele colocou todo mundo no mesmo lugar, eu fiquei de mãos atadas, não conseguia fazer isso, o uso da medicação. Aí foi revogado, enfim. Hoje eu acho que assim, a paciente tem que saber muito o que ela está usando e qual a indicação. Volto a dizer, usar gestrinona para você poder ganhar massa muscular, isso não é uma forma correta do uso da medicação. Quero ganhar massa muscular. Massa muscular você vai ganhar na academia. Você tem que fazer atividade física. Se você não fizer atividade física, não adianta, você não vai ganhar massa muscular. É igual o uso de testosterona. Vou usar testosterona para ganhar massa muscular. É totalmente contraindicado. A testosterona ela serve para você fazer uma reposição. Eu tenho lá uma testosterona muito baixa. Talvez melhorar a tua disposição, que vai levar você a fazer uma atividade física que vai te dar essa... Exatamente. O que você espera. Tanto que quando você lê uma bula de testosterona, você vê lá que a aplicação dela é a cada 15, a cada 21 dias. Vai depender muito, não é nem da marca, é o tipo de testosterona que você usa. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher pode, às vezes... Mas o homem pode até usar uma testosterona indicado para a mulher. A mulher não pode usar uma testosterona indicado para o homem, por causa da quantidade de testo que tem naquela ampola.
Então, assim, uso medicamentoso de anabolizantes, eles têm que ser, sim, bem restritos e para uma indicação específica. Dr. Fábio, paciente com miomas, a gente já comentou que alguma coisa sobre tratamento hormonal. Quando que é indicado uma cirurgia para uma paciente, a retirada do útero dela? Quando tudo que você fez anteriormente não deu certo e, como eu mencionei anteriormente, a partir do momento que isso está incomodando, está acabando com a qualidade de vida dela, porque ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue trabalhar, e aí sim é indicada a cirurgia. Hoje, se a gente for pensar, a gente tem diversas técnicas cirúrgicas. E justamente foi um trabalho meu de conclusão de faculdade, ainda não era nem de residência. Faz tempinho, hein? Faz tempinho. De que eu comparava os tipos de esterectomia. Então eu fiz uma comparação na época de 3 tipos. A via aberta, convencional, é o famoso cortezinho na barriga. Igual que o pessoal chama do corte de cesárea. Quando a mulher já tem a cesárea, você aproveita o mesmo corte da cesárea para poder fazer. E tudo também depende do tamanho, do volume uterino para você indicar o tipo de cirurgia, qual o tipo de cirurgia que você vai aplicar, qual é a técnica cirúrgica. Mas então existe essa técnica convencional, existe a laparoscópica, ou seja, vídeo, robótica que você pode utilizar, e existe a via vaginal. Você faz via vaginal. Certo? Você retira o útero pela vagina. Tá? São 3 técnicas válidas, cada uma com suas indicações apropriadas. Então não adianta eu falar que eu vou fazer um vídeo de um útero de 4.000, de 3.000, um útero. Não dá, não vai. O tempo cirúrgico não compensa essa técnica, tá? O tempo cirúrgico é importante numa cirurgia grande dessa. Então não adianta a gente pensar, eu vou ficar com menos cicatriz, mas o risco vai aumentar em virtude do tempo cirúrgico, que aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de trombose, tromboembolismo pulmonar, pelo tempo cirúrgico. Então aí num útero muito grande, você vai fazer uma técnica aberta. Em virtude até de cirurgias anteriores, que você já sabe de uma questão de aderências pélvicas e tal. Então, às vezes, por bom senso, a gente já faz uma técnica aberta. Eu tive um caso recente no consultório onde a paciente me procurou para fazer uma esterectomia por vídeo nela. É uma paciente que já tinha tido 2 filhos por parto cesárea e ela tinha uma cicatriz muito feia. Muito feia. Já começa aí, hipertrófica. Né? Uma cicatriz feia dentro deve estar com bastante aderência. Às vezes, sim. Às vezes sim, às vezes não, mas... Que aí eu perguntei pra ela, mas a senhora tá querendo fazer o vídeo por quê? Não, porque a cicatriz. Quando ela falou essa palavra, eu falei, e se eu falar pra senhora que eu vou usar esse corte que a senhora tem, eu vou remover essa cicatriz anterior que você tem, e a minha técnica, teoricamente, eu vou tentar que você tenha uma recuperação melhor pra ficar uma cicatriz mais bonita do que essa tem, porque se você for fazer por vídeo, você vai ganhar mais cortes na barriga. Pequenos, mas vários cortes. Pequenininhos. E eu ganhei essa paciente, porque eu fui honesto com ela. E realmente, a cirurgia foi linda, foi rápida, e ela ficou com uma linhazinha de nada, porque a gente fez um tratamento no transoperatório, e no pós-operatório, onde praticamente ficou imperceptível essa cicatriz, que ela tinha uma cicatriz hipertrófica muito feia. Então é o que eu falei, vale muito da técnica, vale muito da indicação e da condição da paciente. E tem a via vaginal, que eu sei que é uma técnica que você usa muito, que você gosta. A via vaginal é uma técnica que eu gosto muito. Geralmente eu gosto de fazer em pacientes mais idosas, onde que ela tem um prolapso uterino. O que seria o prolapso, né? É quando o útero também ele está saindo um pouquinho para fora, a parede vaginal está mais amolecida. Então, quando a gente vai fazer essa técnica, a gente vai retirar o útero via vaginal. Nesta mesma cirurgia, a gente já aproveita e faz esse prolapso uterino. Então, a gente vai colocar essa vagina de volta, vamos recolocar essa vagina de volta no lugar original dela, onde que ela deveria estar e nunca ter saído. Por isso que é uma técnica muito gostosa, é uma técnica que sangra pouco, porém ela tem as suas peculiaridades. Uma paciente que já teve parto cesárea, você já não vai pensar numa técnica vaginal.
Então, assim, tem algumas peculiaridades que a gente acaba, às vezes, não optando para uma cirurgia vaginal. Mas é uma técnica muito boa e eu gosto muito da recuperação da paciente. Você opera a paciente, pouquíssimo sangramento. 24 horas depois ela tá indo embora do hospital. Foi um dos temas abordados no meu trabalho. Ela levanta e fala, doutor, certeza que você tirou? Porque eu não sinto nada, não tô sentindo nada, a única coisa é que eu não tenho mais aquela bola na vagina. Então essa bola sumiu. Mas você operou mesmo? Porque eu não sinto nada, porque ela não sente dor, porque você corta uma pele e você já está dentro da cavidade abdominal, que é onde que você vai tirar o útero. É uma técnica um pouco mais difícil de você fazer, mas é uma técnica muito boa. Eu gosto muito da vaginal justamente por causa da recuperação da paciente. Dr. Luiz, alguns procedimentos, a gente, já agora saindo um pouquinho da esterectomia, que é um procedimento hospitalar, de alta complexidade, então requer uma equipe qualificada, um hospital legal para você operar os pacientes, com toda a infraestrutura. Mas existem os procedimentos que dá para fazer ambulatorialmente. Por exemplo, você falou antes do DIU. O DIU você consegue botar no consultório. Faz um bloqueio anestésico local, no colo do útero. Que outros procedimentos que você gosta ou costuma fazer em consultório, que você faz lá na nossa clínica, que as pacientes podem se beneficiar de tempo, financeiramente? Uma questão também que a gente pega muito, que você também deve pegar, é a paciente por volta dos 40 anos. Ah, doutor, eu vou fazer atividade física e sai um pouco de xixi. Ah, eu vou fazer polichinelo, sai xixi. Doutor, dei risada, sai xixi. Aí você vai examinar a parede vaginal, você vê que a parede vaginal, ela está íntegra, ela está ali, mas quando você pede para ela fazer um esforço, que é a manobra de Valsalva, você vê que tem um pequeno abalamento. Quando a paciente tem isso, uma das coisas que a gente pode fazer que não é cirúrgico é tratamento laser. Faz o laser via vaginal. Não é uma sessão, é de 2 a 3 sessões, e você vai repetindo essas sessões durante o ano, né? Então, dentro de um ano, a cada 6 meses, você repete. Isso vai depender muito de cada paciente. O laser também não serve só para isso. Uma paciente que teve um câncer de mama e ela tem uma vagina mais seca e ela não pode usar nenhum tipo de hormônio para recuperar essa lubrificação vaginal. Laser, você faz o laser também, e o laser volta a dar vitalidade para essa parede vaginal e acaba melhorando. Quando a mulher tem os pequenos lábios grandes, né, a gente pode fazer a cirurgia em consultório também com laser, porque o laser já vai cortando e vai cauterizando aonde que a gente está fazendo justamente o corte. Então, assim, laser funciona para várias coisas. É uma técnica que você faz em consultório e que você não precisa estar internada para realizar. Cauterização de colo do útero, aquelas famosas feridinhas de colo de útero ou alguma lesãozinha mais importante. Você costuma fazer também em consultório? Também faço quando tem uma lesão pequena no colo do útero, faço um pontinho anestésico, vai lá, cauteriza aquela lesão. Às vezes faz uma cauterização com bisturi elétrico, às vezes faz uma cauterização química. Isso vai depender muito do tipo de lesão que a paciente tem. Mas quem gosta mesmo é você de fazer, né? Cauterizações químicas. Químicas e elétricas. É muito bom, tem uma boa né? indicação nessas pacientes. O bom é que você tira a paciente do centro cirúrgico, né? Psicologicamente ajuda muito elas, né? Você tirar do leito de hospital, às vezes, é muito vantajoso, psicologicamente falando, para as pacientes. E a resposta também é muito boa, né? Desses tratamentos ambulatoriais. Sim, você consegue tirar ela, às vezes, de um procedimento que talvez vai ser um procedimento grande, e você já fez um procedimento pequeno. Igual o paciente que tem HPV, que tem aquelas verrugas vaginais. Sim. Você já vai ali, você já vai cauterizando, porque a única forma que tem é você cauterizando ou tratamento químico. Mas você já vai cauterizando, a paciente já sai do consultório sem nenhum tipo de lesão. E ela vai para casa, 15 dias depois está tudo cicatrizado,
nem lembra que teve as segue a vida verrugas ao normal. HPV. Então, são procedimentos pequenos e que são ótimos resultados e que você não precisa estar num ambiente hospitalar. E tudo isso nós fazemos lá no nosso consultório, né? Sim, temos uma infraestrutura para isso. Temos toda a medicação, equipamento, né? Para poder realizar esses pequenos procedimentos. Bom, doutor Fábio, chegamos agora, acho que discutimos bastante coisas aqui sobre a obstetrícia e ginecologia. Demos uma pinceladinha legal de cada tema. Foram temas amplos, né? A gente, eu me coloco à disposição das pessoas que estão assistindo, que são já minhas seguidoras, de me mandarem mensagem para tirar mais dúvidas, marcarem consultas. E eu primeiro quero te agradecer muito de coração por todos esses anos de parceria, de amizade, viu, Luiz, Dr. Luiz, meu amigo e meu sócio, dizer que foi um prazer estar para mim é uma primeira vez fazendo um podcast, então é uma novidade para mim. Agradeço o convite de todo mundo, agradeço teu empenho em fazer isso acontecer, porque você mentalizou essa ideia e você correu atrás, parabéns. E mais uma vez agradecer mesmo, Luiz, de ter você do meu lado todo esse tempo aí, viu? Valeu, Fábio, muito obrigado. Você foi o primeiro convidado a vir aqui para a gente poder fazer. Vamos lembrar todo mundo, né? Nós estamos com o consultório na Avenida Ibirapuera, número 2907. Então, tá todo mundo convidado a procurar ou o Dr. Luiz Antero ou o Dr. Fábio, passar com a gente, né, nos consultórios. Estamos lá todos à disposição. Nos segue nas redes sociais, né? Tem a rede social. Aqui embaixo vai aparecer os links, né, das redes sociais. Então, segue a gente lá nas redes sociais. Mandem as suas dúvidas, perguntas, para a gente poder montar um novo bate-papo, para a gente poder vir aqui falar as dúvidas. Hoje a gente comentou alguma coisa sobre as dúvidas mais frequentes, mas às vezes você tem uma dúvida que a gente não falou aqui, então mande as suas dúvidas aí pelas redes sociais e estamos à disposição de todo mundo. Lembrando, o Dr. Fábio, ginecologista, atende junto comigo no consultório, atende também em alguns outros ambulatórios e estamos à disposição para poder atender melhor vocês. E, além da parceria de consultório, a gente também opera junto. Então, bem provavelmente, vocês vão encontrar eu junto com o Dr. Fábio operando ou fazendo um parto, enfim. A nossa parceria não é só no consultório, também é em ambiente hospitalar. Dr. Fábio, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado esse convite. Prazer. E disposição a todo mundo.